Estamos de volta com o Sem Limite, hoje aqui no Colégio Poliedro. Aliás, muito obrigada por toda a direção do Poliedro de São José dos Campos. Estamos numa sala de aula, numa roda de alunos aqui com o Dr. Williams, que é ebiatra, e a gente está tirando as dúvidas da garotada, e eu também estou tirando as minhas dúvidas e conhecendo mais a garotada sobre sexualidade. E as dúvidas são muitas. E Dr. Williams, nós terminamos o último bloco falando das escolhas ou da condição. Muita gente diz que a opção, seja lá o que for. Às vezes o menino se interessa por menino e às vezes a menina se interessa pela menina. Quando isso se confunde com sexo, quando é simples admiração, e como lidar, por exemplo, a gente está numa roda de alunos, com a questão do preconceito. A questão do preconceito é a mais forte de todas, porque o preconceito já começa dentro de casa. É muito difícil para os pais, às vezes, aceitarem uma condição que eles não estão planejando, né? Todos os pais têm uma ideia, têm um planejamento, um sonho para o seu filho, e aí eles acabam se defrontando com uma situação complicada para eles. Eu acho que para o adolescente, quando começa a ter essa curiosidade, no início é muito complicado também você falar, poxa, o que eu estou sentindo? Será que eu estou sentindo atração? E muitas vezes no começo a gente não tem uma atração pelo outro, a gente tem a curiosidade. Porque a gente, quando olha o colega igual a gente está lá no banheiro e dá uma olhadinha, uma espiadinha assim sem querer, isso não é questão de falar assim, nossa, será que eu estou gostando de menina? Será que de menino? Será que eu estou gostando do mesmo sexo? Não é uma curiosidade. Será que o dele é igual ao meu? Será que o meu é igual ao dela? É uma coisa de descobrir o corpo. Então essa descoberta faz parte, mas é muito difícil porque é cheio de preconceito. A hora que você começa a colocar isso como uma condição de, poxa, eu estou sentindo atração pelo mesmo sexo, e aí, o que fazer, né? Eu acho que a gente tem que conquistar aos poucos. A sexualidade se conquista não só para quem tem uma escolha heterossexual, mas quem está escolhendo o caminho de ser homossexual também. Agora eu vou fazer aqui a advogada do diabo, hein? Vou perguntar para vocês e quero que vocês sejam bem sinceros comigo. Quem já não falou assim, aquele menino gosta de menino, ou aquela menina, não sei não, parece que usa um sapato maior que o dela. Quem já não fez isso daí? Todo mundo já fez, né? Como é que vocês encaram isso? Olha, eu não sei, assim, pessoalmente não tenho o menor preconceito contra homossexuais nem nada, mas eu acho que, assim, é uma reação diferente, porque apesar da gente viver hoje num mundo tão globalizado e tudo, ainda existe esse limite que as pessoas põem, assim, na cabeça, com o diferente, com o exótico. E eu acho que, assim, é uma situação, assim, que não deveria ser tão frequente você citar, assim, até supracitar uma pessoa por ela ter a sua própria opção. Do mesmo jeito que você opta por ter um estilo de roupa, de música, a pessoa tem pela opção sexual. E tem que ficar cada vez mais frequente. Seu nome é? Isabela. Você já viu muito preconceito em relação a isso? Já, porque na minha casa, o meu irmão e meu pai, eles têm um bom preconceito. E eu tento explicar para eles que não tem que ter um preconceito, que, assim, é um fator comum, mas é uma coisa, assim, meio difícil. Provavelmente eles não vão deixar de pensar do jeito que eles pensam. Mas eu já convenci a minha mãe. Então, eu e minha mãe agora somos, assim, a gente é mais relaxada quanto a essa situação. E a gente conhece, assim, lidando com convívio mesmo. Nós conhecemos, assim, minha mãe tem um sobrinho, que é um primo meu de algum grau, que por acaso veio ano passado, ele tinha 21 anos, assumir para a família inteira que ele era gay. E eu acho, assim, super corajoso, sabe? Assim, eu tenho o maior orgulho dele. E nós conversamos normalmente, somos super amigos, assim, não tem nada. Legal, esse é assumir. De que forma não agredir? Na verdade, essa questão de assumir para a família é um momento extremamente complicado, talvez um dos mais complicados para quem fala, poxa, eu realmente estou gostando do mesmo sexo. Porque se a gente já tem preconceito com os outros, às vezes é difícil dentro de casa, né? Como eu falei, os sonhos, as realizações que os pais imaginam, às vezes seguem de um caminho diferente. Uma coisa que eu sempre falo para os pais, e que é bom para vocês também saberem, é assim, acima de tudo, quais valores esse adolescente, esse teu primo que é homossexual tem? De repente ele é um cara super bom, super legal, trabalhador, estuda, ele vai fazer um bem para a sociedade enorme, mas ele é homossexual. De repente um outro cara que o pessoal fala, não, esse não tem problema, ele é heterossexual, ele não tem esse problema, tá vendo que eu tô falando de gostar do mesmo sexo. Só que o cara usa droga, o cara é bandido, então quer dizer, a diferença de valores está muito grande. Às vezes em consulta, chega alguns pais e falam assim, doutor, eu preciso que você conserte meu filho, conserte a minha filha. Mas consertar do quê?
Na verdade, a gente mostra que o filho e a filha são pessoas maravilhosas, mas tem uma escolha, tem uma atração pelo mesmo sexo. Agora, essa atração, pode falar, vamos lá. Eu tenho amigos que uma vez a gente estava discutindo isso na minha sala e tal, e eu tenho alguns amigos que são super machistas, coisas. E a gente estava discutindo, assim, com relação a isso, eles sempre falam pra mim, não, eu prefiro um filho drogado do que homossexual. E eu chego assim, gente, é um absurdo, qual que é o teu problema do filho ser homossexual? Tipo, o filho drogado vai estragar a saúde dele, vai estragar a mentalidade. Não, o filho homossexual você tá seguindo, sabe, a opção dele, então eu não vejo nenhum problema disso. Aí só que eles falam de um jeito tão absurdo que eu fico até impressionada. É o preconceito, né? É muito grande, tipo. Não, é que o pessoal fala que o cara escolheu ser homossexual. Mas se você for pensar, você nunca parou. Tipo, nossa, eu vou gostar de menino ou eu vou gostar de menina? Ninguém, assim, é uma coisa que ele sentiu. O pessoal julga muito, porque é um pensamento de todo mundo fala, olha, você ser gay é errado, gostar de menino gostar de menina é errado, menina gostar de menina é errado. Não, tudo bem, pode ser uma escolha, mas ninguém pode julgar o que a pessoa quer pra vida dela. Ela tem que se sentir bem do jeito que ela é. A pessoa tem que ter muita coragem pra assumir, olha, eu sou gay. E outra, ela tem que ser aceita. Muita gente tem um preconceito por causa disso. Quantos pessoas não perdem empregos? Ai, só porque usou cabelo diferente, usou um tênis diferente, ai, ele tem um estilo estranho, é meio afeminado. O que tem? Como é que a gente consegue passar para essas nossas sementes que estão aqui no programa a questão do preconceito? Como lidar com isso? Por exemplo, se o Mário de repente está com um amigo que escolheu gostar de um menino e os outros começam a tirar sarro. Ah, você está andando com um rapaz que eu não sei não, ele entorta a mão, não sei o quê. Como é que ele pode manter essa amizade com dignidade sem que isso influencie? Na verdade, isso é uma coisa assim, muito da criação de cada um e da mudança de cultura, que nem ele falou que a nova geração está mudando um pouco, mas a Daphne mesmo falou que na sala dela teve uma conversa e muita gente com preconceito. Então, quer dizer, nós mesmos, adolescentes, que estamos nesse mundo globalizado, digital, cheio de informação, ainda temos preconceito. Então, quer dizer, isso passa por questões muito maiores, porque nós mesmos que estamos aqui em formação, nós que somos o futuro, a gente tem que começar a construir isso. Às vezes a gente tem que lutar, defender nossas ideias para mudar dos mais velhos, né, dos nossos pais, dos nossos avós. Mas se a gente está vendo preconceito ainda dentro do nosso meio, todos nós aqui, colegiais, então quer dizer, isso é muito complicado. Então é uma questão de mudança, de plano, de cultura, que é uma coisa muito difícil, mas que se a gente não começar, se a gente não enfrentar, se a gente não assumir que eu posso ter um amigo homossexual e ser um ótimo amigo, muito mais do que um amigo que é heterossexual e que vai me levar para utilizar drogas, eu estou muito mais satisfeito. Dá um pontapé naquele outro amigo que é machão, né? Com certeza. Muito bem, a gente vai para a última paradinha aqui do Sem Limite. O próximo bloco, a rodada é aberta. Vamos ver o que passa na cabeça dessa garotada que vai colocar o Dr. Williams numa roda de fogo. Fica aí que a gente volta já já.